Pessoal, Baller na área. Então, continuando aí, né? A gente no último vídeo a gente desenvolveu o endpoint put users/user ID. Testamos ali rapidinho no Postman para ver se o funcionamento era o esperado. Agora a gente vai para o desenvolvimento dos testes unitários desse endpoint. Então, bora lá. Então, já estou aqui na nossa user controller test. É uma coisa que eu já vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar o object mapper como auto-wired. E daí a gente estava utilizando esse rapaz aqui. Então eu vou tirar ele daqui e vou deixar assim. Só pra gente não ter que ficar instanciando em todo o teste, já que a gente vai precisar dele agora de novo. Então, @test, @displayName, should update a existed user. Esse nome acho que ficou estranho, né? Should update a user by ID. Vamos deixar assim, mais bonitinho. Então vamos lá. Public void should update a user by ID. Beleza. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar o nosso user request, né? Já que ele é uma coisa que a gente depende. Então vamos por aqui um builder. Na verdade a gente pode até copiar daqui, ó. Vamos usar esse objeto aqui. Beleza. Podemos também criar pegar um UUID aqui, UUID, e no nosso caso a gente não consegue utilizar o when porque a nossa user service update user, ela retorna um void. Ela retorna um void e o when ele precisa que o retorno seja de um tipo aqui, ó, ele espera um retorno. Então no nosso caso a gente não precisa mocar o when, a gente vai chamar o mock MVC direto aqui. Então perform put, daí a gente já tem aqui, ó, user by ID endpoint, então vamos usar esse cara, by ID endpoint, e vamos passar o nosso UID como parâmetro. E daí o que a gente vai esperar? Na verdade ainda a gente não vai esperar nada, a gente tem que passar algumas informações aqui. Então a gente pode copiar aqui, ó, que vai ser basicamente isso aqui, ó. O content type vai ser o media application JSON, beleza? E a gente também vai precisar disso aqui, que é o nosso body, que é o nosso user request. Deixa eu só adicionar aqui a exceção, beleza? Então vamos passar como content esse body. E beleza, agora a gente pode esperar alguma coisa. A gente pode esperar que o status seja is no content. E fechou. Então, a gente está performando aqui um put, passando, né, nesse endpoint users/user ID, passando esse UID. E a gente está passando como conteúdo um JSON e o body desse JSON, que é o Gabriel27. E a gente espera que o status seja is no content, que é o nosso status de sucesso. E também a gente pode pôr, né, os nossos verifies para nossa user service, update user, user request, user e UUID, e verify no more interactions na user service. Vamos rodar e ver se vai ser com sucesso. Então foi. Should update user by ID, rodou com sucesso, foi validado o status. Então, beleza, terminamos o nosso teste unitário aqui na controller. Agora vamos para a nossa service. Então aqui, vamos lá, @test, @displayName, should update a user by ID, public void should update user by ID. Então o que a gente vai precisar, né? A gente vai precisar do nosso user request, tá aqui. Vamos pegar até um ID existente, né, que a gente tem aqui no nosso setup. Então vamos pegar aqui entities.get0.getUID, atribuindo uma variável aqui UUID.
Vamos até chamar de user ID, vai, para ficar melhor. Legal, então quando a gente chama a nossa user repository find by ID passando esse user ID, a gente quer que ela retorne um optional de um user entity. A gente já pode até utilizar essa entidade aqui mesmo, que são user entities aqui, né? Então eu vou atribuir isso aqui numa variável, vou pegar essa variável, vou pegar o ID dela, pronto, e daí a gente vai retornar esse objeto. Então o objeto que a gente está retornando é esse Bob, user1 aqui Bob, 20 anos, etc. Então, retornamos. Então, quando a gente chamar user repository find by ID, a gente espera que retorne esse objeto aqui de user entity. A gente vai ter a nossa chamada, né, para user service.updated user, passando user request e passando o user ID. Isso aqui ele não retorna nada pra gente, certo? O que a gente pode dar de assert aqui é basicamente os verifies, na verdade. Então, verify no more interactions with user repository, verify user repository times 1, find by ID, user ID. Também aqui, né, se a gente for dar até uma olhada no nosso fluxo, né, aqui, o que ele acontece é ele chama por ID e depois ele salva, né? Então a gente pode verificar isso também. User repository times 1 save. E quando ele salvar, eu quero que ele salve qualquer classe que seja user entity, né? O que a gente pode usar aqui é o seguinte, assert that code. Deixa eu copiar isso aqui. Vamos ver se eu lembro como utiliza. Acho que é assim. Doesn't throw any exception. Então eu tô garantindo que esse código aqui não tenha lançado também nenhuma exceção na hora de executar. Então, porque ele pode, né? No nosso caso ele pode lançar um not found. Então eu quero garantir que ele não tenha lançado uma exceção, que ele tenha rodado o save find by ID uma vez e que não tenha tido mais nenhuma interação depois disso. Então, vamos rodar o nosso teste unitário. Rodou com sucesso, ó, atualizando o user tal com a request Gabriel age 27. Então, recapitulando, na user controller a gente criou o nosso teste aqui, should update the user by ID, criando uma request, pegando um ID randômico. Convertemos a nossa request aqui para um byte array, né, que é o que espera aqui como valor, né, o content. Convertemos isso aqui, né. Daí fizemos a chamada pelo mock MVC, usando o verbo put, passando o endpoint user ID, esse UUID randômico que a gente usou. O content type a gente aceitou como JSON, o conteúdo esse body, e a gente esperava um status de isNoContent como sucesso. Verificamos quantas vezes foram chamados update user e se não teve mais nenhuma interação. E na nossa classe de service, a gente criou também um should update user by ID, criamos um objeto, pegamos uma entidade aqui que já tínhamos criado antes, pegamos o ID dela. Então, quando a user repository find by ID, usando esse ID, retornar um opcional que vai retornar esse objeto aqui, user entity, que é esse Bob 20 anos. A gente assegurou que o código, quando for chamado a user service updated user, passando essa request e esse user ID, não foi lançado nenhuma exceção. E a gente verificou também se a user repository foi chamada uma vez para salvar e para achar por ID. E se não teve mais nenhuma interação. A gente ainda pode escrever mais um teste aqui, porque a nossa classe, o nosso método de put, de update, ele pode lançar uma exceção, né?
Então, should throw a not found exception when trying to update an user. Então, public void should throw a not found exception when updating user by ID. Beleza. Então, a gente vai ter a nossa request normal. Vamos pegar... agora a gente vai criar aqui, né, um string invalid user ID. E vamos chamar de 123. E daí aqui o mock vai ser o seguinte: quando a user repository find by ID passando esse invalid user ID for chamada, eu quero que ela lance um not found exception, certo? Eu acho que a gente não usou .class, né, nas outras. A gente usou... na verdade eu comi bola aqui mesmo. Aqui é then return, isso daqui retorna um optional, né? Empty, que a gente quer que ele não ache esse ID, né? E aí sim ele vai lançar a exceção, né? Então, assert throws, quando a gente chamar user service, update user, passando user request, passando invalid user ID. Eu acho que eu estou usando errado. Deixa eu só confirmar aqui que a gente já criou um, né? Esse é antes. Eu tenho que passar antes dele aqui. Bom, esse aqui a gente tira. Aí, beleza. Então eu quero assegurar que o Not Found Exception seja lançado quando eu tentar atualizar o meu usuário. Daí a gente coloca os nossos famosos verifies aqui. Vou até copiar aqui de baixo para não perder tempo. Então, ó, a gente quer garantir que a save não seja chamada, porque vai ter lançado a exceção antes. A find by ID seja chamada com esse invalid ID e nenhuma mais interação. Então, vamos rodar para ver se vai dar tudo certo aqui. Então, ó, should throw a not found exception, parará, na hora que tentou atualizar. Então, recapitulando, passamos um body ok, um ID inválido, não existente na base, mocamos a base, né, para quando for chamado com esse ID, não retorne nada, né, retorne vazio. E daí a gente assegurou aqui que a Not Found Exception foi lançada quando a Update User foi chamada. Verificamos se a User Repository não foi .save não foi chamada nenhuma vez, porque ela não deve ser chamada, porque a exceção acontece antes. E verificamos se o Find by ID foi chamado uma vez para poder ter lançado a exceção, e foi. E nenhuma mais outra interação. Então, tá tudo certinho aqui, nosso código tá testado no caso de sucesso e também de exceção na classe de service. Então, esse foi o vídeo de hoje. Os testes unitários da classe put, users/user_id. Testamos a camada de controller e a camada de service, tanto cenário de sucesso quanto de erro. Na camada de controller ainda não temos validações dos campos, vamos ter mais para frente, vai ter um vídeo apenas para a gente adicionar isso e depois adicionar novos testes unitários validando esses campos. Se você ficou com alguma dúvida, alguma questão, quer fazer algum comentário aqui do código, alguma coisa, manda aí pra gente nos comentários do vídeo. Na descrição vai ter o código, o link do GitHub com esse código para você dar uma analisada de novo, rever com mais calma, tá bom? Minhas redes sociais vão estar aí também, pode me chamar pra gente trocar ideia. Se você tem alguma sugestão também, manda aí nos comentários. Deixa o like pra gente, dá um sub aí pra gente, não custa nada e ajuda bastante a gente, incentiva. Beleza? Então, próximo vídeo, patch/users/user_id para a gente fazer o partial update dos nossos dados. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima.